Neste momento eu quero agradecer essa oportunidade que me é concedida para trazer uma meditação no livro de Atos dos Apóstolos. E antes de nós lermos um versículo, eu gostaria de saudar o nosso presidente, o pastor Geraldino, e lhe agradecer por nos oportunizar de nós falarmos algo a respeito deste lindo livro, o livro de Atos dos Apóstolos. E nos diz no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós encontramos esse versículo no capítulo 16 e versículo 9 de Atos dos Apóstolos. Este acontecimento se deu na segunda viagem missionária de Paulo e Silas e Timóteo, que o acompanhavam. O livro de Atos dos Apóstolos é repleto de evangelismo. Evangelismo em massa, evangelismo em grupo e evangelismo pessoal. Graças a Deus. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós encontramos que neste capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo, enviado pelos apóstolos da igreja em Jerusalém, ele visitava as igrejas, os trabalhos que tinham sido abertos, confirmando as igrejas e transmitindo os ensinamentos enviados pelos apóstolos. Nós encontramos que Paulo, nestas viagens, visitando as igrejas, ele intentou ir para a Ásia para evangelizar, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Ele novamente pensou em ir para a Bitínia para evangelizar, mas também o Espírito Santo, a segunda vez, disse a ele não. Paulo, naquele momento, eu creio que ele ficou um tanto preocupado, não sabendo o que fazer, pois ele procurava sempre estar direcionado pelo Espírito Santo. Então Paulo desceu a Troas, e descendo a Troas, acreditamos que ele foi aos pés do Senhor Jesus Cristo em oração, pedindo uma revelação, uma direção para onde ele deveria se dirigir, pois para a Ásia o Espírito Santo disse não, para a Bitínia o Espírito Santo disse não. Agora ele, orando aos pés do Senhor, clamando, ele teve uma grande visão, uma visão maravilhosa. Ele viu um homem em uma visão que o Senhor Jesus Cristo mostrou para ele. Este homem clamava e chamava e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, quando teve esta visão, de imediato ele tomou as providências para viajar para a Macedônia, mais precisamente a Filipos. E chegando em Filipos, ele começou a pregar o Evangelho, e ali se abriu uma grande porta para Paulo ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Esta visão que Paulo teve, Deus nos concede visão de ganhar almas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele deve ser pregado a todas as gentes. Nós encontramos também em Isaías, no capítulo 6, uma grande visão que Isaías teve, e após o Deus Todo-Poderoso falar com ele, Deus clamou e disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, cônscio da sua responsabilidade e da sua chamada, ele gritou bem alto dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus nos ajude, que possamos cumprir com a ordem imperativa do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, que ele disse, antes de ir assunto ao céu, ele disse para a sua amada igreja:
lá no princípio, quando eles viam ele lá no Monte das Oliveiras, antes de ascender ao céu, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus nos conceda a visão de Paulo para ir em busca das almas. Deus nos conceda a visão de Isaías para ir em busca das almas. Deus que te abençoe no santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.